Fala galera do YouTube, galera do nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leandro Azevedo e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a nossa balança acetilcolina-dopamina. Então venham comigo que a gente vai detalhar um pouco mais sobre esse tema. E aí galera, tudo bem com vocês? Sou Leandro Azevedo e hoje eu vou falar aí sobre essa balança da acetilcolina-dopamina. É uma balança didática que a gente assim traz para vocês, porque a gente sabe que existe uma correlação contrária de efeitos entre dopamina e acetilcolina, ou seja, quando o nível de uma substância aumenta, o nível da outra diminui. Então eu tenho duas situações possíveis. Eu tenho uma situação com nível alto do neurotransmissor dopamina com nível baixo do neurotransmissor acetilcolina, e eu tenho o efeito contrário, nível alto de acetilcolina com nível baixo de dopamina. Então primeiro eu vou trazer para vocês a situação de nível alto de dopamina com nível baixo de acetilcolina. Então toda vez que eu tenho um nível alto de dopamina, eu vou trazer uma dica, uma brincadeira que a gente faz para memorizar: dopamina de dopa. Né? Dopa faz a gente lembrar um paciente está dopado, aquele paciente está com uma alteração ali do conteúdo de consciência, percepção de realidade. Então a gente vai lembrar aqui do paciente com delírio, com psicose, com demência. A demência pode ser uma cronificação de um delírio. A psicose ela pode vir como manifestação de um delírio, ou um paciente tem um transtorno psicótico primário, como uma esquizofrenia, que é o protótipo. Então, do ponto de vista do sistema nervoso central, nível alto de dopamina, baixo de acetilcolina, a gente vai lembrar disso: delírio, demência, psicose. E do ponto de vista gastrointestinal, eu queria trazer aqui para vocês também, a gente sabe que existe aí o sistema nervoso entérico, existe uma correlação forte do sistema nervoso central com o sistema gastrointestinal. Então, falando em neurotransmissores, a gente fala o sistema nervoso central, vou falar também do gastrointestinal. Então, nível alto de dopamina, nível baixo de acetilcolina. No sistema gastrointestinal, a gente vai lembrar de gastroparesia, hígado paralítico. Então, o sistema gastrointestinal fica dopado, fica lentificado. Quando a gente fala que a pessoa está dopada, uma alteração de percepção de realidade, né? Uma coisa dopada também está dopado, está sedado, né? Então o sistema nervoso central, o sistema gastrointestinal vai estar lentificado, gastroparesia, hiloparalítico, vai se manifestar ali com náusea, vômito, sintoma dispéptico, distensão abdominal. Então, olha que interessante, as drogas que eu vou utilizar para tratar gastroparesia, hiloparalítico, demência, psicose, delírio, são drogas que vão equilibrar essa balança, de modo que vão diminuir aquele excesso de dopamina. Então são drogas antidopaminérgicas e vão aumentar aquela deficiência de acetilcolina, ou seja, são drogas colinérgicas. Então, quando eu falo para vocês de donepezila, uma droga que a gente usa para tratar Alzheimer, é uma droga colinérgica. Quando eu falo para vocês de haloperidol, droga aí utilizada no tratamento de psicose, de delírio hiperativo, é uma droga antidopaminérgica. Quando eu falo para vocês de metoclopramida, domperidona, bromoprida, são drogas que a gente usa para para tratar gastroparesia e hiloparalítico. São drogas antidopaminérgicas. Inclusive a metoclopramida e a bromoprida, elas também têm uma ação colinérgica, uma ação muscarínica. Então, olha como tudo faz sentido quando a gente pensa na nossa balança. Então, pensou em nível alto de dopamina e baixo de acetilcolina, vocês vão lembrar de paciente está dopado, alteração de percepção da realidade, ele está com uma demência, com delírio, com a psicose. O nosso intestino está dopado, está sedado, está lentificado, gastroparesia e hiloparalítico. Então, se eu quero tratar essas condições, eu vou usar uma droga antidopaminérgica, colinérgica. E olha que legal também, as drogas que a gente utiliza para tratar, por exemplo, delírio, psicose, como haloperidol, risperidona, os nossos antipsicóticos, neurolépticos, risperidona, haloperidol, quetiapina, elas também têm um efeito procinético. Então, quando elas antagonizam a dopamina para melhorar o sintoma de psicose, para melhorar o delírio hiperativo, elas também estimulam, elas fazem um efeito procinético. Elas também têm um efeito procinético. Inclusive, trazer um caso real. Tem paciente que já atendi que
tinha paciente que tinha efeito adverso, tinha alergia a metoclopramida e bromoprida. Pacientes que não podiam usar metoclopramida e bromoprida estavam com gastroparesia. E aí vem a pergunta, o que é que eu vou usar para esse paciente? Posso usar domperidona? Posso, mas o paciente está vomitando. Domperidona ele só tem apresentação oral, não faz sentido. Vou usar uma droga ali, né, à parte, um procinético à parte, que tem um agonismo de motilina com uma eritromicina, ok, mas só eritromicina, o que é que eu poderia usar mais? Eu poderia usar chlorpromazina, ampliquitil, poderia usar haloperidol, nosso aldol. Inclusive foi o que a gente utilizou na paciente. A paciente tinha insônia, a gente aproveitou a noite, a gente colocou ampliquitil para a paciente já para ter um efeito procinético. Ajudava a melhorar a insônia, ajudava a tratar a gastroparesia desse paciente, beleza? Então, ó como tudo começa a fazer sentido. Agora eu vou pensar no contrário. Vou pegar a minha balança agora, vou jogar meu nível de acetilcolina para cima e de dopamina para baixo. Então, eu vou ter um paciente agora com uma deficiência de dopamina e uma atividade excessiva de acetilcolina. Toda vez que eu pensar em acetilcolina em nível alto, eu vou lembrar do paciente que tem um Parkinson, paciente que tem tremor, paciente que tem uma reação extrapiramidal. Inclusive, pode ser efeito adverso daquelas drogas que a gente falou primeiro, o haloperidol, metoclopramida, bromoprida. Elas são drogas que podem fazer uma reação extrapiramidal. Elas aumentam ali, podem fazer um tremor, uma situação de euforia, o paciente quer arrancar roupa, quer sair correndo. Pacientes que passam por essa reação dizem que é algo inesquecível. Então, é efeito colateral lá das primeiras drogas, porque tem a ver com o aumento da atividade colinérgica. Então, se eu tenho um excesso de acetilcolina, posso ter uma reação extrapiramidal, posso ter uma síndrome parkinsoniana. Então, a gente tem que usar aquelas primeiras drogas com cuidado nos pacientes que têm uma doença de Parkinson. Então, paciente com doença de Parkinson, a gente vai lembrar disso. Paciente com uma reação extrapiramidal, uma síndrome parkinsoniana, sistema nervoso central, a gente vai lembrar disso. O paciente está com nível alto de acetilcolina, nível baixo de dopamina. E no sistema nervoso central, no sistema gastrointestinal. No sistema gastrointestinal, a gente vai pensar ao contrário. O sistema gastrointestinal está uma alta motilidade. É paciente com uma diarreia, com hiperperistaltismo. Então, a gente vai usar aí drogas que vão diminuir, né? Vão alentecer, vão lentificar o trato gastrointestinal. Então, vão diminuir esse peristaltismo. Então, as drogas que fazem isso, como a peramida, a escopolamina, o buscopan simples, elas são drogas que vão ter essa ação daí, anticolinérgica, dopaminérgica. E as drogas que a gente usa também para tratar uma doença de Parkinson, por exemplo, uma reação extrapiramidal que o paciente tem, né? Eu vou usar um Prolopa, por exemplo, para tratar uma doença de Parkinson, um biperideno, para tratar ali um paciente que está com uma reação extrapiramidal, elas também têm esse efeito. Elas são drogas que vão ter um efeito anticolinérgico, dopaminérgico. E aí, como efeito colateral, essas drogas podem fazer o quê? Podem fazer delírio, essas drogas podem levar a um quadro de gastroparesia e hígado paralítico. Então, paciente que tem hígado paralítico, por exemplo, a gente não usa escopolamina. O paciente está com hígado paralítico, está com dor abdominal ou incólica, vou usar escopolamina. Vai piorar o hígado paralítico, porque a escopolamina ela vai ter um efeito colinérgico. Então, nesse efeito anticolinérgico, desculpa. Então, nesse efeito anticolinérgico, ela vai diminuir a motilidade gastrointestinal, ok? Então, a gente começa a perceber que tudo faz sentido. Quando a gente bota a nossa balança para cima e dopamina para baixo em acetilcolina, a gente já sabe, sistema nervoso central vai ter alteração de percepção de realidade, psicose, delírio, demência, e no sistema gastrointestinal vai ficar lento, vai ter ali uma gastroparesia, paralítico, náusea e vômito. Enquanto que o contrário, se eu pego nível alto de acetilcolina, nível baixo de dopamina, sistema nervoso central, vou ter tremores, vou ter um paciente que vai estar com uma reação extrapiramidal, uma síndrome parkinsoniana, doença de Parkinson, enquanto que no sistema gastrointestinal vou ter hiperperistaltismo, o paciente vai estar com diarreia, paciente ali que vai estar com uma motilidade gastrointestinal acentuada. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, a nossa dica de balança de dopamina, acetilcolina, e até a próxima. Estou à disposição aí de vocês. Valeu!